antes até de te apresentar no detalhe, te provocando um pouco com algumas coisas que você fala que me chamaram muito a atenção, né? Você começa a falar assim, olha, existe um tripé de coisas que as empresas têm que fazer para não quebrar. Se as empresas fizerem isso, essas empresas não vão quebrar. E 80% das empresas que quebraram não teriam quebrado. Falei, pô, ousado, né? E muito legal o que você falou. Então, eu queria escutar um pouquinho essa provocação sua de o que é esse tripé que as empresas precisam fazer para não quebrar. Isso eu não descobri ontem, né? Mas, de fato, com o tempo vai passando, você vai amadurecendo profissionalmente e você vai percebendo. Aí você começa a olhar pesquisas de Sebrae, você começa a olhar pesquisas de Endeavor, você começa a cruzar dados, começa a puxar essas informações e começa a entender um pouco mais, uma ótica um pouco mais macro do negócio em si. Por que as empresas quebram? Então, sim, se você começa a se perguntar e começa a perguntar para o Google, fica a dica aí porque é legal, perguntar essas coisas para o Google, por que os clientes vão embora? Começa a perguntar, a inquietação vinha e eu falo, eu preciso de resposta. E aí eu comecei a pesquisar, isso já tem uns 10 anos, com muito afinco, assim, com muita vontade. E aí eu cheguei nesse famoso tripé. Que você está falando aí, que é muito simples. Planejamento e gestão financeira, né? Planejamento tributário e gestão de pessoas, formação de equipe. E você vai ver hoje e falar, caramba, a dor, pagar muito imposto, reforma tributária, faz sentido. Putz, equipe, turnover, tal, não sei o quê, competência versus comportamento, como é que a gente resolve isso? Também. E aí você vai falar do financeiro, que é fluxo de caixa, capacidade de geração de caixa, EBITDA, essas coisas. Aí você fala, caramba, tem todo sentido, né? Então, o conjunto condensado da obra está aí. Né? Agora, dá para falar muito sobre isso. Sem dúvida. Assim, e agora, planejamento tributário me parece mandatório no Brasil, né? O Brasil a gente sabe, a gente vive num país de muita peculiaridade, né? De instabilidade financeira, instabilidade tributária e reformas que são para acontecer e não acontecem. Planejamento tributário é mandatório só para as empresas grandes, médias, pequenas, o que tem que fazer para funcionar? Isso tem muito a ver com o hábito, né? Se você começa errado, a chance de você já dar errado logo nos 100 primeiros metros da tua corrida é grande. Então, o ideal é você começar certo, já planejando tributariamente para que você tenha, inclusive, a visão do horizonte. Pô, vou começar pequeno, vou começar no modelo por exemplo, do lucro real, porque eu vou fazer um investimento muito alto de caixa, vou ter uma despesa muito alta, não vou ter lucro operacional nos primeiros 12 meses, né, no primeiro fechamento fiscal. Então, de repente, o lucro real é uma opção, ou o Simples Nacional, se o porte da minha empresa for comportar isso, né, se for dentro desse espectro dos 4 milhões lá, 3 milhões e 600, 4.800. Então, as decisões passam. Agora, como é que o empresário, você, por exemplo, é um cara de TI, de processos, de KPIs e tudo mais, né, o cara do RP. Como é que faz isso? Você ficar entendendo, querer mergulhar, navegar nesse mar. Você entende disso, você tem noção que você implementa módulo fiscal lá nas empresas, mas não no nível da profundidade para tomar decisões desse tipo. O que você precisa? Você precisa de um parceiro bom, que te mostre o caminho. Então, qual que é o problema? A capacitação. A capacitação dos profissionais das áreas, porque o pessoal não entende. Contador é igual médico, tem especialidade. Então não adianta, muita gente vai bater na porta do clínico geral, mas tá com problema, tá infartando, entendeu? O clínico geral vai dar uma S, entendeu? O cardiologista já põe o celular na mesa de cirurgia, vai abrir o teu peito, vai fazer uma safena. Então, e ninguém enxerga a contabilidade e a questão do planejamento tributário assim. Adianta eu perguntar para um cara que é especialista em posto de gasolina sobre uma questão de empresa de tecnologia? Ele vai dizer para mim o básico do básico, que é o que um clínico geral diria, tem um remedinho aqui, uma coisinha aqui para resolver. Ele não vai saber. Então, existem especialistas de planejamento por indústria. Existe por segmento. Por segmento. Por exemplo, eu trabalho com... Bom, desde que a gente chegou até ter trabalho juntos lá atrás, 20 anos atrás, mas vamos pular essa parte. 25. 20 por aí. 20 e tantos anos atrás. 20 eu tenho já o escritório, então faz mais que isso. Mais. O ponto é que lá atrás já havia, a gente teve uma experiência muito grande com TI. De lá para cá eu tenho um zilhão de empresas de tecnologia e ajudo o pessoal do segmento. Então
Cara, tem particularidades, porque tem empresa de tecnologia do lucro real que fica pagando impostos do tipo PIS e COFINS na forma não cumulativa, que é aquela coisa de crédito e débito de imposto. Eu sei que às vezes é um pouco técnico, chato um pouco, mas quem está no jogo entende. Acaba pagando mais que os 3,65 lá do outro, e não precisaria. É assim, quem tem empresa ou já teve empresa sabe, né, que o governo é um belo sócio de qualquer empresa no Brasil, né? Então eu já tive empresa, você já teve empresa, sabe que se você não planejar, não tomar cuidado, o governo ele vira não só seu sócio, mas vira seu sócio majoritário, ele vira o dono de muita coisa, né? Então assim, é mandatório hoje procurar alguém, procurar especialistas como você, os escritórios que consigam fazer um planejamento tributário